A paz do Senhor para a sua vida. Mais uma vez estou aqui. Desta vez nós vamos estar meditando no livro de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2. Jó pecou contra Deus ou não? Muitas pessoas dizem que Jó foi provado, alguns dizem até que a aprovação de Jó durou cerca de um ano. A Bíblia não nos deixa isso claro. Isso pode ser suposições teológicas, especulações ou conjecturas, não sabemos. Mas alguns chegam à conclusão que Jó foi provado por cerca de um ano. Sabemos que Jó perdeu filhos, filhas, perdeu seus animais, a sua fazenda, perdeu tudo que tinha. No final, Deus deu tudo que Jó tinha perdido em dobro, isso seus bens materiais. Jesus deu testemunho da paciência de Jó. Mas afinal de contas, Jó pecou contra Deus ou não? Sim, Jó pecou contra Deus. Eu quero provar isso para você nas Sagradas Escrituras, e isso pelas próprias palavras do Jó, do servo de Deus. O que eu quero dizer com você antecipadamente é que Jó não se desviou de Deus, que Jó foi paciente, e que no lugar dele, a maioria de nós teríamos desviado ou entrado em colapso espiritual, ou até mesmo familiar, social, isso em várias áreas. Mas Jó pecou sim contra Deus. As pessoas partem do princípio em que a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 22, diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, quando Jó perde os seus bens materiais. Essa é a primeira investida de Satanás, desafiando a Deus, dizendo que Jó lhe servia por causa dos bens materiais que ele tinha. Depois de que Jó perde todos os seus bens materiais, Satanás apela então pela segunda vez no capítulo 2, e aí Deus permite que ele tire então a saúde de Jó, colocando enfermidade sobre o seu corpo, apenas lhe deixando com vida. No capítulo 2, versículo 10 diz assim: mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Quando nós lermos a Bíblia, é necessário lermos o seu contexto inteiro. Em todo o livro de Jó, nós vamos ver os traços do seu sofrimento e da sua angústia. Os três primeiros amigos de Jó, que falam lhe acusando duramente, falando até palavras muito sábias, mas que no contexto de Jó não cabiam. Mas depois, lá depois da metade do livro de Jó, aparece Eliú, um quarto amigo de Jó, em que ficou observando o sofrimento de Jó, e por ser ele mais novo não quis entrar na conversa dos mais velhos, mas ele entra e alivia um pouco mais a situação comparado com os três primeiros amigos de Jó. Se você ler no capítulo 1 e 2, Jó não atribui a Deus falta alguma pela sua situação. Tudo nos dá a entender que Jó não soube que ele passaria por aquilo que ele passou. No capítulo 3, entretanto, você pode ler que Jó amaldiçoa tudo o que ele encontra pela frente, até o dia do seu nascimento. No capítulo, vamos ver no capítulo 40, no capítulo 40, no 38, Deus fica calado, ouvindo tudo, vendo tudo. Jó fala, seus três amigos falam, um fala de um lado, Jó se auto-justifica do outro, e Deus ficou um pouco aborrecido com aquilo e dá uma lição para Jó quando aparece. Não repreende os seus amigos, mas Jó é que é repreendido. No capítulo 38, Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sabedoria. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Você vai ver aqui Deus discorrendo, falando muito com Jó, e repreende-o duramente.
No capítulo 38, isso vai até mais ou menos até o capítulo 41, Deus fala dos animais, Deus fala das nuvens, Deus fala da chuva, Deus fala de árvores. Então Deus fala que Ele que é poderoso, Ele que ensina, Ele que sabe, Ele que conhece. No capítulo 40, respondeu mais o Senhor e disse, a Jó disse, porventura contender contra o poderoso é ensinar? Quem assim argui a Deus que responda essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que eu sou vil, que responderia eu? A minha mão ponho na minha boca, ou seja, vou parar de falar. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó e disse, desde a tempestade disse, cinge agora os teus lombos como um varão, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Então Deus vai aprendendo, vai falando com Jó duramente, e pede para Jó responder, e Jó não tem o que responder. Ele apenas diz, vou colocar a mão na minha boca. No capítulo 42 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não a compreendia. Escuta-me, pois, eu te falarei, e tu me perguntarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora vê os meus olhos. Por isso me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo de quê? Dos meus pecados. Jó foi um homem justo, Deus deu testemunho de Jó, mas Jó pecou contra Deus na sua aprovação, Jó murmurou muito, Jó não se desviou. Porque às vezes alguém pensa, então, Jó, como é que Deus dá o testemunho de Jó, dizendo que ele é justo, reto, e aí ele pecou? Primeiro, Deus deu o testemunho de Jó antes da sua aprovação. Segundo, a murmuração de alguém não faz desse alguém deixar de ser justo, não faz desse alguém deixar de ser fiel. É claro que Deus não quer que assim procedemos. Por outro lado, nós não somos justos por causa da nossa impecabilidade, se assim tivesse essa possibilidade. Nós somos falhos. Davi foi falho, Abraão foi falho, Daniel com certeza teve suas falhas, Pedro, Paulo, mas homens que Deus chamou de reto, de justo, de servo, de amigo, mas nem por isso deixou eles de cometer erros. Deus não quer que ninguém venha cometer erros, Deus não quer que falhemos, mas às vezes isso acontece. Dizer que Jó pecou, isso não fere na sua credibilidade, nas suas credenciais espirituais. Dizer que Jó pecou na sua aprovação, não tira o crédito que devemos dar para ele. Jó foi justo até o fim, assim nós observamos nas Sagradas Escrituras. Mas ser justo, ser fiel, não significa ausência de erro na vida de alguém, porque senão seríamos perfeitos. A Bíblia nos chama de justo, de santificados. Entretanto, ser perfeito no sentido absoluto, só Jesus Cristo como homem foi. A Bíblia nos diz que os dons ministeriais foi dado para aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 5. Então quer dizer que ser santo, ser justo não é ser perfeito. Mesmo sendo justificado por Cristo e sendo santificado por Ele, somos ainda imperfeitos. Mas com certeza Jó pecou devido à sua aprovação e à sua batalha contra as acusações dos seus amigos. É claro, dá-nos a entender claramente que Jó não sabia da sua aprovação, por que estava acontecendo. E os seus amigos, aproveitando disso, lhe acusou grandemente. Jó pecou? Pecou, mas ele não se desviou. Jó pecou? Pecou como qualquer outro homem. E você no lugar de Jó, o que faria? Perder em um só dia tudo que tinha, inclusive sua família, seus filhos. Fica apenas uma esposa que tenta lhe repreender e corrigir.
depois perde a sua saúde e ainda se encontra com seus amigos e que fica algum tempo lhe observando e não se atreve a consolá-lo, apenas condoendo e depois lhe acusando. Jó não se desviou, foi paciente, mas isso não significa que ele não murmurou contra Deus. Essa palavra é para alguém que talvez vê alguém pregando por aí dizendo que Jó não pecou. Isso, no capítulo 1 e capítulo 2 está registrado que ele não pecou. Só que o capítulo 1 e o capítulo 2 não é o final da história de Jó, é apenas o começo. Então, quando nós lermos a Bíblia, se faz necessário lermos os capítulos 1º, o 2º, o 3º e até o último capítulo, porque os primeiros capítulos de uma história não resume, neste caso, não diz um resumo da história de Jó, mas apenas o princípio. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva nesse canal e se você gostou desse estudo, compartilhe na sua linha do tempo, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu blog, enfim, faça comentário. Vamos juntos propagar o conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.